Mas quero compartilhar. Eu quero dizer a você que quando nós olhamos para o livro de Provérbios, quem escrevera Provérbios é o homem que no seu tempo foi o homem mais sábio. Salomão está escrevendo. E o que me chama a atenção é que Salomão está falando que os mexeriqueiros, eles acabam contando os seus segredos. Ora, segredos são para serem guardados. Segredos são para que fique na tábua do coração de alguém ou na mente de alguém, porque é um segredo. Quem está aí, diga glória a Deus. Me ajuda a pregar, meu irmão, meu Deus. Falar de segredos é falar de algo que muitas vezes está guardado no nosso coração. Falar de segredos é falar de algo que te fez chegar em um lugar alto. E muitas vezes esses segredos te fizeram chegar num lugar alto. E se você contar a outra pessoa, acabou o segredo. As pessoas vão automaticamente trilhar o caminho dos seus segredos, ou chegar aonde você chegou, ou passar da onde você chegara. E Salomão está dizendo que os segredos, são algo particular, são algo peculiar. E não é diferente na minha vida, não é diferente na sua vida. Lendo esse texto, o Espírito de Deus me deu um tema para ministrar, e subalterno a ele eu quero ministrar os segredos individuais de cada cristão para viver algo extraordinário. Cada um de nós precisamos manter os nossos segredos. E não é segredo da esposa, não é segredo do marido, não é segredo do pai, não é segredo da mãe, não é segredo do filho. Não estou falando desse tipo de segredo, porque muitas vezes comete coisas escondidas e elas se mantêm em segredo. Eu estou falando de segredos de uma vida espiritual, para você viver o extraordinário de Deus, para você vivenciar aquilo que ninguém nunca vivenciou. Livro do Gênesis, capítulo de número 22, versículo 2 vai dizer assim: e disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te ao Moriá. Eita! E indo ao Moriá, oferece ele ali em holocausto, sobre uma montanha que eu te direi. Deus está descendo na terra, e Deus está dizendo: Abraão, eu vou te fazer de ti uma grande nação. Mas para eu te fazer alguém grande, você precisa ter segredos comigo. Lembra-se de Sansão? Da onde vinha a força de Sansão? Para muita gente vinha do cabelo. Para muita gente vinha de várias diretrizes. Mas a força de Sansão vinha do Espírito de Deus, que habitava sobre a vida de Sansão. Segundo, vinha do voto do nazireado. Sansão não podia tocar em morto. Sansão não podia beber bebida forte, bebida alcoólica. Sansão não podia raspar a cabeça. Segredos para que o Espírito de Deus
se manifestasse por meio da vida de Sansão. Quais são os teus segredos para Deus usar a sua vida? Cada um de nós que aqui estamos tem um elo de segredo para com Deus, para que Deus possa se manifestar. O segredo de Abraão era sacrifício. Abraão precisava sacrificar para que Deus pudesse fazer dele uma grande nação. E qual é o sacrifício de Abraão? O seu único filho. Abraão revela a nós o próprio Deus, porque Deus, na sua grandeza, vai sacrificar o seu único filho, Jesus, para morrer pela minha vida, para morrer pela tua vida, para morrer pela humanidade. Deixa eu lhe dizer algo aqui: Deus não pode te usar se você não tiver segredos para com Ele. O segredo de Abraão é sacrificar. E nós vivenciamos em uma geração que as pessoas não querem mais sacrificar, querem ver Deus fazer, mas não querem sacrificar, querem ver Deus atuar, mas não querem sacrificar. E Deus está chamando você para, de uma forma, porque eu vou falar aqui de forma rápida, de alguns personagens bíblicos que tinham segredos com Deus, para Deus os usar. Nós vimos no culto de avivamento que Simon ficou 3 anos na rua Azusa, e ele tinha alguns segredos. Qual era um dos segredos para um grande avivamento na vida de Simon? Ele orava 7 horas por dia. Um segredo. Se você sentar com grandes homens de Deus e mulheres de Deus, eles têm segredos com o amigo Espírito Santo, com Jesus, com Deus, para chegar aonde chegou. E são segredos que nós não podemos contar na sua veemência para todo mundo. Eu conheço um homem de Deus que, quando separa para um propósito de consagração, ele fica 30 dias separado da sua esposa, em comunhão, em koinonia, um olhando para o outro e dizendo: olha, durante 30 dias o nosso quarto estará separado. Por quê? Porque nós precisamos que Deus desça nesse ambiente. Qual ambiente? Na minha vida e na vida do cônjuge, para Deus operar milagres, para Deus operar maravilhas. Eu tenho visto uma geração que quer ver Deus usá-los, mas não tem uma vida de segredos com Deus. O segredo de Abraão: sacrificar. Porque para cada um que está aqui, Deus vai te pedir algo. Deus vai exigir de você algo em segredo. Para Abraão, sacrifício. Sacrifica o teu único filho. Em segundo lugar, primeiro, sacrificar nada mais é do que dar ao Senhor qualquer coisa que Ele requeira de nós, em termos de tempo, bens materiais e disposição para levar avante a sua obra. Sacrifício. Sair de perto da família é um sacrifício. Gastar tempo é sacrifício. A segunda coisa que eu encontro, o segundo personagem bíblico que eu encontro é Sansão. Sansão é alguém separado, é alguém consagrado. Por que Sansão vai perder o segredo? Porque vai viver Provérbios 20, 19. Vai dar um de mexeriqueiro, vai abrir a boca e vai contar o seu segredo. Tem gente que vai aproximar de você só para saber qual é o segredo, da onde vem a sua força, de onde vem
a sua fé? De onde vem a sua prosperidade? Não é gente que vai aproximar para acrescentar, é gente que vai aproximar para diminuir. É gente que vai aproximar para que você revele o segredo. Quem está aí, diga glória a Deus. Olha para esse irmão, diga: segredo é para ficar para você. Vai contando para todo mundo. Eu vejo gente na sua simplicidade contando coisas que não é para contar. Eu vou estar ministrando no encontro de casais, no dia 11 de julho, mas eu não vou contar os segredos na sua essência do sucesso do meu casamento. Porque tem coisas que você não conta, porque vai atrair inveja, vai atrair ciúme, vai atrair problemas para a sua vida, sem necessidade. Quem está aí, diga glória a Deus. Então Sansão é alguém que vive separado e consagrado. Por quê? Porque ele tem um voto nazireu. O menino nascia, não podia beber cachaça, cerveja, vinho, nada que continha álcool. Não podia raspar a cabeça, o menino tinha que ser cabeludão, o cabelo tinha que crescer, porque era um voto nazireu, e ele não podia tocar em morto. E a Bíblia diz em Juízes 13, 5, parte B: porquanto o menino será narizeu de Deus, desde o ventre da mãe. Era desde o ventre da mãe. Era o segredo de Sansão. Mas Sansão se encanta com Dalila. E Dalila, ela influenciada pelos filisteus, segundo, é alguém que é levantada pelo adversário para descobrir o coração de Sansão. Quanta gente o diabo manda para descobrir o nosso coração, para descobrir os nossos segredos. Por que Deus te usa tanto assim? Por que Deus fala com você e não fala comigo? Por que a sua casa é uma bênção e a minha é uma derrota? Tem gente que vai mal intencionado descobrir quais são os segredos da sua vida para uma vida de vitória, para uma vida de extraordinário. Abraão sacrificou ao ponto de chegar para sacrificar o seu único filho. Pensa, pegar o seu único filho, colocar sobre uma montanha, sobre o holocausto. Na verdade, ele era o holocausto. Colocar sobre tudo preparado, pegar o único filho e falar: Senhor, eu vou matar ele, eu vou sacrificar, para o Senhor me tornar alguém grande. Olha aqui para mim. Existem pessoas na terra que fazem sacrifícios de alto nível para viver algo sobrenatural. Um exemplo é dentro do espiritismo. Existem cavalos de Satanás que, para se tornarem grandes na música, grandes como atores, e aí se estende, dão valores altos ao diabo. Tem gente que todo ano joga 3, 4 carros no mar para o diabo usar na terra, para ser alguém extraordinário na mão do diabo. E aí você muitas vezes vem para a casa de Deus e não tem segredos. Tem medo até de se entregar a Deus na sua totalidade. Tem dificuldades de entrar em níveis que era necessário você entrar. Esse Sansão, ele abre o coração, porque ele se encanta com alguém que não era para se encantar, porque Dalila não é do seu povo. É um jugo desigual. E ela vai cavando, até descobrir o segredo. Sansão conta: eu sou nazireu de Deus. Se raspar a minha cabeça, eu perco a força.
Então Dalila vai fazer ele deitar no colo e vai mandar cortar o cabelo. Sansão não tem força. Sansão agora vai perder a visão. Porque quando eu conto os meus segredos, a primeira coisa que acontece comigo, eu perco a visão. Quando os filisteus vêm, Sansão acha que ainda tem força. E quando ele vai para cima dos filisteus, ele percebe que além de não ter visão, ele não tem mais força. Só que a Bíblia vai dar a Sansão a esperança. Olha para esse irmão e diga: a esperança é a última que morre. A Bíblia diz que o cabelo de Sansão começa a crescer. Se o cabelo de Sansão está crescendo de volta, algo sobrenatural pode acontecer. A Bíblia diz que morre mais gente na morte de Sansão do que na sua vida, do que ele em vida. Porque o cabelo cresceu, a força voltou. Por causa do voto do nazireado. Então existem segredos que você não pode deixar ninguém descobrir do seu coração. Não é assim para quem é dono de padaria, para quem é dono de restaurante e vende alto nível. Ele não vai contar o segredo do tempero. A pessoa não vai contar o segredo daquele pão. Quem está aí, diga glória a Deus. Então Deus está dizendo para mim e para você: segredo é para guardar para nós. Segredo não é para você sair contando para as pessoas. O terceiro personagem bíblico que eu encontro aqui é Ana. Livro de 1 Samuel 1,11 diz assim, ó: e fez Ana um voto. Quando a gente fala de voto, as pessoas acham que voto é só dinheiro. É uma benção fazer voto com dinheiro. Porque Deus vai mudar a nossa área financeira. Quem está aí, diga glória a Deus. Mas voto? Jefté fez um voto. A primeira coisa que sai de dentro de casa, o senhor pode levar, e sai a filha. Deus leva a filha. Voto precipitado. Tem gente que fala assim: não, eu vou fazer um voto de raspar a cabeça. Aí raspa a cabeça, os outros começam tá com a cabecinha raspada e começa os outros a zombar, né? Não, mas é feio, hein? Meu Deus, é feia, hein? É orelhudo, hein? Começa a fazer bullying, né? Mas a pessoa não pensou antes de fazer o voto. Você fez o voto e esqueceu que por detrás tem gente maligna, gente que vai zombar mesmo. E Ana é estéril, você conhece a Bíblia, e eu ganho tempo. Não pode dar à luz. Mas dentro do templo, ela vai fazer um voto. Senhor, se o Senhor me der um filho varão, eu vou dar ele na sua casa. Perceba, isso aqui é revelação. Quem tinha? Eucana sobe todo ano para sacrificar. E ele sacrifica 2 vezes a mais. Por Penina ele dá uma porção. Por Ana ele dá 2 porções. Todo ano. Mas nada muda na vida de... Ixi, só estou eu aqui. Nada muda na vida de Ana. Mas quando Ana fala: eu vou fazer um voto. Segredo. Está todo mundo talvez dizendo: não, é porque Eucana sacrifica. Mentira. É por causa do voto de Ana. Deus só estava esperando Ana fazer o voto. Então Deus está dizendo para algumas pessoas: não é o que os outros fazem, é o que você faz que movimenta o céu. Quem está aí, diga glória a Deus. Me ajuda a pregar e sai desse frio. Elebe dar a sala.
Então não é o que Eucana fez. Ele fez um papel como marido. Talvez você faz o papel como pai, como mãe, mas depende de quem vai votar. Ana fala, eu estou cansada de viver estéril. Vou fazer o que eu nunca fiz. Olha para essa pessoa e diga para ele, Deus está cansado de receber as mesmas coisas. As mesmas promessas. A mesma ladainha. Tem gente que arruma umas ladainhas com Deus. Não, agora eu vou ficar firme. Deus sabe quem é você, rapaz. Eu vou ficar, a primeira balançada. Na verdade, muitas vezes nós enganamos a nós mesmos, porque Deus nunca vai deixar de ser enganado, nunca vai ser enganado, porque Deus nos conhece. O presbítero falou algo ontem na vigília, que aquilo, nós que estávamos lá, nós devemos proclamar isso. Uma vez liberto, irmão, não tem como voltar para a lama. Quando a pessoa volta para a lama, é porque verdadeiramente ele não se converteu. Essa é a palavra. Eu não tenho saudade da cebola do Egito. Eu não tenho saudade dos alhos do Egito. Então entenda, Ana fez um voto. Quem pode mudar a sua história de algo normal para viver algo extraordinário é você. Não é seu papai, não é a sua mamãe, não é a sua esposa, não é o seu marido, não é o seu genro, não é a sua sogra, não é o seu bebê, é você. É você, porque Ana faz algo que talvez ninguém da geração dela fez. Quando o menino nascer, vem cá, Júnior. Pensa, o menino está desmamadão, fortão, bonitão. E aí você fala assim, que bom, né? Só que agora você não pode mais caminhar com a mamãe. Você vai ficar aqui no templo. Porque a mamãe fez um voto, né? E você agora vai ter... Pensa, irmão. A dor para a mãe largar o filho aqui e a dor do filho olhar para a mãe, olha lá para sua mãe. Meu Deus. Eu já sei até a dor. Né? Do menino ter que ficar aqui, junto com o sacerdote. E vamos dizer que o sacerdote não sou eu, é o pastor Sebastião. Sobre os cuidados do pastor Sebastião. Porque nos meus cuidados aqui seria fácil, talvez eu ia privilegiar ele alguma coisa para ele ver a mamãe, mesmo que seja de uma janela diagonal. Mas se o sacerdote é outro, ele não vai ver. Então Ana faz algo que ninguém nunca fez. Deus quer te usar de forma extraordinária, mas você precisa fazer o que ninguém faz. Vai lá para sua mãe, menino. Entendeu aí? Ana faz algo que ninguém faz. Talvez você está orando 1 hora e tem gente que ora 10. Talvez você está jejuando. Tirou só o café e o Facebook. Tem gente que tirou tudo. É, irmão. Talvez você diz, não vou cortar uma ponta do cabelo. Não é assim? Não tem umas irmãs que fazem um voto de não cortar o cabelo, para o cabelo crescer, para o cabelo estar caindo demais. E nunca mais tem umas irmãs que fazem cada voto tolo, né? Eu não corto uma ponta. Aí fica assim, tudo desigual, né? Aí automaticamente ela não pode mais cortar, porque ela fez um voto de nunca mais cortar a ponta. Se ela não pode cortar a ponta, vai ficar aqui tudo desequilibrado. Quem está aí, irmão? Então tome cuidado com o voto que você faz. Eu faço um voto de todo mês, eu deixar aí metade do meu salário. Toma cuidado, porque voto não pode ser quebrado. Quem está aí, diga glória a Deus. Senão vira voto de tolo. Segredo de Ana. Como é gerado Samuel? Por um voto. Tem coisa que vai ser gerada na sua vida
Por um voto. Quando você vê os irmãos de Pandiçaca, eles estão no voto, cada um na sua particularidade. O pastor Sebastião, quando entrou de voto de Pandiçaca, eu não fui perguntar para ele por que está, porque é segredo dele. Aí. Você acha que ele vai falar para mim? Não, apóstolo. Vou contar para o senhor. Primeiro, entre eu e ele, sempre vai ter alguém rondando no nosso meio, tentando entrar aqui no meio. O diabo. Se ele falar para mim, é que o diabo vai ouvir. Aí. Agora, se ele faz o voto em secreto, e tem coisa que a gente faz que nem a nossa esposa sabe, irmão. E tem coisa que a esposa faz que o marido não sabe. Quem está aí, diga glória a Deus. Porque quando você abre a boca e fala, o diabo vem cá e pega. E se o diabo pega, ele vai trabalhar contra, para não acontecer. Mas vamos caminhar. Voto é um sacrifício. Se não doer em você, não é voto. Teve que doer na mãe, hein? Que se não dói, não é voto. Aí, Davi, qual era o segredo de Davi? Uma funda. Davi não tinha mais nada a não ser uma funda de pastor. Alforje de pastor, funda de pastor, 5 pedrinhas, cuida das ovelhas, vem leão, ele mata, vem urso, ele mata. Mas quando vem um gigante, ele tem uma funda. 1 Samuel 17:49, Davi pôs a mão no alforje de pastor e tomou dali uma pedra e com a sua funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. Uma funda. Davi não era guerreiro, mas ele tinha uma funda. Para Daniel, para me ganhar tempo, para Daniel, o segredo de Daniel era saber. Não. Deus lhe deu sabedoria e inteligência. Por quê? Porque Daniel era terrível para orar e para jejuar. Orava 3 vezes ao dia, com a janela aberta para Jerusalém. E todo mundo conhece o jejum de Daniel. Não pode comer proteína. É só chuchu, abóbora, maçã, laranja. É o único jejum que eu tive muita dificuldade de fazer, né, minha bispa? Nós engrenamos num jejum desse, eu digo, vamos parar, nós vamos fazer esse sacrifício de tolo. Pensa, você comer durante 21 dias, cabotiá, abobrinha, chuchu, né, Ágata? A Ágata também embarcou nessa aí. Manzélia falava assim, eu estou doido para comer um lanche. Digo, filhinha, fica com o lanche para depois, ao jejum. E fora que aquilo ainda mexe no intestino da gente, irmão. Pensa numa prova, você só comendo abóbora, cabotiá, abóbora, cabotiá, alface, tomate, só isso, irmão. Nada de arroz, nada de feijão, nada de carne, nada de ovo, nada de sal. Porque nós somos na raiz do jejum. Porque tem uns que faz parcial, né? Põe tempero, come só. Mas você cansa de comer abóbora, batata você cansa. Cansa porque nós suportamos aí alguns dias. Meu Deus do céu. Olha, para Deus dar sabedoria para o tal do Daniel, olha o que ele teve que fazer. Um jejum de legume. 10 dias. O eunuco olha para ele e fala assim, rapaz, você está comendo legume, mas os meninos lá, Sadraque, Mesaque e Abednego, e você está mais lindo do que os que estão comendo carne. Mas internamente, se ele pudesse falar, irmão, ele ia falar, eu até queria comer uma carne, mas eu sirvo um Deus que quer de mim algo em alto nível. Aí Deus dá ele entendimento, dá ele sabedoria, dá ele visão, e interpretação de sonho. Por quê? Porque ele vai fazer o que ninguém está fazendo. Qual é o segredo do extraordinário? E cada um Deus dá algo. É por isso que você não pode criticar quem se separou de algumas coisas, porque tem pessoas específicas que Deus vai pedir ele algumas coisas.
E quando ele se separa daquilo, irmão, Deus vai levar ele para viver algo extraordinário. Eu termino para orar por você. A fundinha de Davi derrubou o gigante. Não foi, foi a pedra, né? Também não foi a pedra. Mas foi um instrumento que Deus usou. Era o segredo de Davi. Porque tem hora que as pessoas olham para a gente e falam, ih, esse feiozinho aí vai derrubar isso aí? Não tem? Tem gente que olha para a gente e desdenha. Estou errado ou não? Tem gente que olha para você lá na empresa e fala assim, isso aí, vendedor nada. Eu vou te confessar algo, se eu dependesse de venda, eu ia morrer de fome. E olha que eu já fui bom vendedor, hein? Mas depois que eu entreguei minha vida para Jesus, meu Deus do céu. Porque como pastor, a gente age muito com o coração, tem hora. Aí você vai vender, você fala, não, irmão, leva e depois aí você se arrebenta. Quem está aí, diga glória a Deus. Eu já até tentei vender algumas coisas, mas não fumega, eu só vendo as coisas para a igreja. Para mim, irmão, eu já até desisti. Né, minha bispa? Não funciona. Para mim, misericórdia. Eu digo, larga isso para lá. Entenda. Todos nós temos que ter segredos com Deus. Em que as pessoas não podem saber. Tem gente que o segredo é orar de madrugada. Tem gente que o segredo é orar deitado. Tem gente que o segredo é jejuar, tirando as redes sociais, tirando novela, tirando jogo de futebol. Tem gente que tem os seus propósitos, são segredos. Segredos. E segredos a gente não conta. Quer ver Deus te usar? Entre nos segredos que Deus deu para você. Porque aquilo que Deus deu para você, Ele não deu para mim. Olha o segredo de Jesus. 40 dias e 40 noites de jejum. Segredo. Aí o diabão fica louco, né? Ele sem jejuar já me dá trabalho, agora jejuando 40 dias e 40 noites. E o jejum de Jesus pode ter sido um jejum parcial, pão e água. Jejum de pão e água. Mas eu acredito que Jesus, porque o homem não suporta. Eu já li um livro de um pastor que jejuou 40 dias e 40 noites. 30 dias no Brasil, 10 dias em Israel. E aí a igreja dele, muito poderosa, levou um doutor para ele terminar os 10 últimos dias. 40 dias a seco, sem água. Não morreu, rim não parou, cérebro não danificou. Porque tem gente que quando vai jejuar fica com essas frescuras, né? Não, porque vai dar um negócio na minha cabeça, que eu não sei o quê. Irmão, para. Isso tem hora que até o capeta falando para você não jejuar. Porque a Bíblia diz que existem castas e demônios que só saem com jejum e oração. Tem batalhas que são vencidas só com jejum. E tem gente que tem dificuldade de jejuar. Tem gente que já dorme com a bisnaguinha na cama, assim, ó. Tem gente que tem dificuldade de jejuar. Eu passei um período de consagração com o vice-presidente aqui e foi top.